Bom dia. O quanto que você está comprometido com o seu sonho, com o seu projeto de vida? O quanto que você está comprometido em ser realmente feliz e ter uma vida grandiosa? Giselda Galvão, consultora, de segunda a sexta, 8 e 8 da manhã, mesmo chegando atrasada. Bom dia, Suzy querida, bom dia. Nossa, quase que eu não entro aqui hoje, quase que não deu. Tô bem corrido, mas vamos que vamos. Comprometimento, vamos ser comprometidos. Gente, a gente se abandonar, a gente se largar, a gente ir para o espaço de autoabandono é muito fácil. A gente foi treinado, né? Desde tenra idade a fazer essas coisas. Só que agora nós já entendemos que se nós não nos comprometermos com o nosso projeto, né? Com os nossos projetos de vida, a única pessoa que pode criar a sua vida grandiosa é você mesmo. É óbvio que o universo vai trazer um monte de coisa para contribuir com você, mas tudo parte de você, apenas de você, né? Então, eu hoje, por exemplo, não podia entrar aqui de jeito nenhum, não tava dando, mas eu falei, não, eu vou entrar, eu vou dar meu jeito, eu vou entrar e eu entrei. Vou fazer essa live sim. Ah, não. É isso, gente. É todo dia um pouquinho, todo dia um pocão, né? E eu gosto de organização, sabe? Eu gosto das coisas organizadas. E na medida que eu vou organizando a minha vida, as minhas coisas, tanto materiais como não materiais, mas assim, não precisa ter forma e estrutura rígida, mas tem que ter uma organização. A minha estrutura mental exige organização. E eu vou organizando meu dia, minha vida, sem rigidez, né? A gente tem que evitar a rigidez, de ficar totalmente rígido, de criar as coisas assim dentro da estrutura mental, obedecendo uma estrutura mental. Mas que é muito interessante a gente ter organização, é fundamental, né? É aquela coisa assim, pessoas de sucesso são pessoas organizadas, né? E isso é uma prerrogativa, acho que fundamental. Então, se você está com o mental confuso, se você está no meio de uma nebulosa, sabe quando você está no meio de uma nuvem assim, meio nebulosa, você não está conseguindo perceber a realidade com clareza, você não está tendo clareza do que você quer, para onde eu vou, onde eu tô, começa a usar a ferramenta, né? Qual que é a vida que funciona para mim? Se você tem dúvidas sobre sobre algum projeto, faz perguntas, mas não pergunta fechada, para que você tenha uma resposta direta dentro daquilo que você está, né? Porque a gente às vezes induz as perguntas a uma resposta, não é isso? As perguntas abertas, né? Que energia eu posso ser hoje para criar a minha vida grandiosa? Que energia eu posso ser hoje para criar mais dinheiro? Que energia eu posso ser hoje para que eu crie relacionamentos mais nutritivos, mais interessantes? Estamos todos no mesmo ritmo de, vamos dizer assim, vibratório energético. O planeta está em ebulição, né? O sistema Terra está em ebulição. E parece que essa ebulição ela vai aumentar mais ainda, né? Já está chacoalhando e vai chacoalhar mais. E ao invés da gente ir para a frequência do medo, vamos para a frequência da alegria, da diversão e desse comprometimento de criar uma vida grandiosa, apesar de qualquer situação, né?
Bom dia, Mércia. Que gostoso, Belo Horizonte, minha cidade natal. Muito legal. Então, gente, a gente está comprometido e a gente vamos colocar assim, o foco seria o quê? A minha expansão de consciência. Então, assim, eu, Giselda, esse é exemplo, né? Eu tô te dando um exemplo. Com o que eu faço? Eu crio tudo na minha vida a partir da expansão da minha consciência. Tudo que vai me expandir mais, que vai me nutrir mais, que vai me trazer mais clareza, né? Eu escolho fazer um curso, eu demando para o universo, eu escolho fazer esse curso aqui. Traz recurso. Gente, é na hora. Universo, eu escolho criar tal situação na minha vida, né? Adquirir alguma coisa, criar um espaço novo na minha vida, assim, assado. Universo, o que se requer, né? Se é material, por favor, universo, traga recurso. Me dê a condição para que eu possa criar isso. Porque muitas vezes a criação de algo material não é só dinheiro. Dinheiro é importante? Sim, claro. Porém, não adianta você ter o dinheiro e não ter outros recursos. Você ter um bom projeto, uma pessoa que vai realizar aquilo, né? As parcerias que você tem que fazer. As pessoas que você vai, né, contratar para poder realizar aquilo. Então, esse comprometimento, essa colaboração, né? Universo, quantos colaboradores maravilhosos você pode trazer para mim, para que eu possa realizar esse projeto aqui, ó. Entrega, assim, ó, fala, ó, é isso aqui. Mas antes de você ter clareza de que aquele projeto é o projeto que você vai fazer, tem outras perguntas anteriores, né? Se aquilo realmente vai expandir sua vida, se aquilo vai ser legal, né? Muitas vezes a gente quer criar uma situação, a gente vê por uma possibilidade e o universo traz outras possibilidades, às vezes até ampliando muito mais aquele projeto que você pensou assim, a coisa fica assim. Minha vida inteira foi assim. Eu pensava, vou começar mesmo a fazer isso aqui, vou criar isso, tal, de repente assim, igual bolo, igual fermento de bolo. Coisa multiplicava, olhava, falava, gente, o que é isso? E aí tomava proporções e eu ficava, né? Muitas vezes eu ficava um pouco bolada. Mas eu ainda não tinha passado, né, por esses processos de expansão, de liberação do inconsciente. E acabava que as coisas... Eu ia até um certo ponto, depois eu não dava sequência. E essa tendência nossa de desistir do nosso projeto as pessoas praticamente estão vivendo a nível de desistência. Não gosto dessa palavra não, mas é do fracasso mesmo. As pessoas estão criando a realidade delas a partir do fracasso que elas... O ponto de vista de que elas são fracassadas e que tudo é um fracasso, tudo é difícil, nada é possível. Então a gente tem que estar muito alerta com isso, muito comprometido. Eu vou ser a energia que se requer, eu vou fazer o que se requer para que esse projeto meu vá para frente, para que esse projeto meu ele possa expandir realmente a minha realidade. Esse comprometimento, se a gente não tiver esse comprometimento, a coisa não anda. Eu vou realizar, eu vou fazer, eu vou pra frente, entende? Hoje, nossa, tá, eu vou ter que, né, tem um monte de coisa pra resolver, não dá, eu não vou fazer live. Vou fazer sim. Vou fazer um monte de coisa me convidando a não fazer. Aí é que eu olho mesmo e falo, como que é o meu comprometimento mesmo? Qual que é o meu projeto?
de expansão? Qual que é o meu projeto? Então vamos lá fazer a live. Vamos lá. Porque não é todo dia que você tá afim, né? E não é todo dia que você tá com tempo, você não tá com aquela facilidade, com aquela disposição toda. E aí você fala, não, vou fazer sim. É um desafio? É o que se requer? Eu não vou desistir. Eu vou. Porque você vai, quando você começa a desistir, a abrir mão de pequenas coisas, isso vai somando. Quando você percebe, você tá sem a energia, o projeto a energia do projeto, a entidade que se, né, aquele projeto é uma entidade. Você criou um projeto, você criou uma entidade. Aquela entidade, ela também começa a desaparecer, porque você não alimenta ela. Entende? Então, na medida que você vai alimentando, na medida que você vai se comprometendo visceralmente, porque, gente, eu fico vendo as pessoas, a energia que as pessoas gastam para coisas absolutamente, vamos dizer assim, pouco essenciais, né? E elas vão ali até o fim fazer aquilo. Elas se envolvem verdadeiramente, de uma forma visceral. Ele fala, se usar essa energia toda para criar o próprio projeto, para levar ele para frente e tudo, vai dar tudo certo. A pessoa vai ficar muito bem, né? Então é isso, a gente tem que ter esse comprometimento. É fácil? Não é. Tem dia que é facílimo, tem dia que não é leve, tem dia que a gente olha e fala, se eu pudesse escolher agora, né? O que eu escolheria? Ai, que vontade de, chutar o balde. Então, cada vez que a gente chuta o pau da barraca, a gente chuta o balde, que a gente não dá sequência naquele comprometimento, né? De ter uma vida grandiosa, de ter uma vida leve, com muito mais facilidade, parar de se envolver. Uma coisa que me ocorre aqui agora de falar com vocês, uma coisa que eu pratico muito, não me envolver com problemas, com a problemática da vida dos outros. Eu vivo disso, gente. Eu trabalho, eu faço sessões todo dia, cuidando do quê? Dos problemas, das dificuldades, dos desafios das pessoas. Mas é um treino. Terminou a sessão, desconecta e eu vou pra vida, pra minha vida. Aí isso é o meu trabalho. Você que muitas vezes não é terapeuta, mas brasileiro sempre tem um queijo de terapeuta que quer ouvir a amiga, quer aconselhar e tudo. Pode conversar a respeito? Converse, mas não se envolva energeticamente. Né? A hora que a pessoa vai para a vida dela, saiu daquele encontro ali, desconecta. Não fica pensando, porque os pensamentos, eles criam links. Você vai mandando links, né? Você vai trazendo a realidade do outro para dentro da sua vida. Quando você está com peninha do outro, quando você se identifica com a situação do outro, que é lógico que tem alguma coisa aqui dentro também que precisa ser resolvida, você traz para dentro do seu universo o universo do outro, a situação do outro. E aí você começa a ter uma vida, aí você tá tudo atravancado. Você tá cheio de desafios, às vezes desnecessários. O que eu mais vejo são pessoas, e o que eu já fiz muito isso, como eu fiz, né? Abraçar o desafio do outro, pegar a pedra que tá lá no sapato do outro e botar no meu sapato e falar, ai, que gostoso, olha a pedra como é que é, a pedra dele como é que é. Não, gente. A gente tem que ter presença, comprometimento com a nossa vida. Você pode oferecer uma escuta, né? Agora, você tem que perceber o seguinte, que a vítima, a pessoa que está no espaço de vítima, ela não quer expandir, ela não quer solução. Ela só quer que você concorde com ela, se alinhe com ela. E seja mais uma vítima com ela. Ela está te convidando para você vir para o time das vítimas fracassadas. Isso é o que a gente mais encontra. Pessoas fazendo comentários de vitimismo o tempo todo.
Esse espaço de vítima, ele te convida ao fracasso mesmo, né? É uma imersão, que eu falo que é uma imersão numa piscina de M, bem grande. Então, a gente às vezes se pega pulando de cabeça na piscina de M, né? Jane, você não tá achando lugar não, Jane? Os gatos estão todos sem lugar por causa do pessoal trabalhando. Vem cá, Jane, fica aqui. Deita aí então, vai. Eu tirei ela da cadeira aqui. Ai, tem uma aqui de um lado, outro do outro. E o tempo hoje está nublado, tá parecendo que vai chover, aí ela não quer sair, que ela fica escondida no mato o dia inteiro aqui na chácara. Tem um matinho lá no fundo, lá na frente do terreno, que é cheio de madeira jogada lá. Aí ela fica lá toda. As mães fazem muito isso, de querer pegar o problema dos filhos para si. Exatamente, Lili. A mãe, ela acredita, né? A gente está vivendo um momento... Não adorei esse comentário seu. A mãe acredita que ela tem que viver a vida dos filhos. Eu conheço gente que só faz isso. A pessoa ela não vive a própria vida, né? Tem mães casadas com filhos, energeticamente casadas com os filhos. E esse filho não vai para a vida, esse filho não expande a vida dele, esse filho ele não vai criar uma condição independente de vida, ele tem que romper com a família de origem. Mãe maravilhosa, pai maravilhoso, super grato, mas agora eu vou para a minha vida. Vou visitar, vou conviver, mas eu vou cuidar da minha vida. E a mãe permitir isso, cortar esse cordão umbilical energético e deixar o filho ir. Isso é muito importante. E apesar de você ter mais, você como mãe, às vezes, ou pai, né? Você tem mais experiência, você sabe? Você tá vendo as coisas. Você pode, às vezes, dar um toquezinho, né? Perguntar. É contribuição eu falar isso aqui, né? Pro meu filho, tu tem que perguntar, viu? Pro filho, pra filha, pra nora, pro genro, né? Pergunta mentalmente se aquilo é contribuição, você dá aquele conselho, né? Dá aquele toque, porque às vezes aquilo pode, inclusive, até virar contra você. Então, a gente vai tendo mais sabedoria com o tempo de ficar mais em silêncio e deixar e perceber. E às vezes, assim, numa conversa, de uma forma sutil, né? Você pode dar um toquezinho, fazer perguntas internas, assim, mentalmente, se aquilo é contribuição, se você deve falar sobre aquilo, né? Então, às vezes, sim. Às vezes a gente interfere de uma forma bem legal. Você pode chegar para um filho que tá, sei lá, seu filho vai fazer uma dívida lá, XY, meu filho, pensa bem, né? Olha para tudo isso, pergunta se daqui 5 anos a sua vida vai estar bacana com isso, como é que ela vai estar. Você vai assumir isso, né? Você está fazendo isso consciente, tudo. Traz aquela pessoa para ela se tornar mais presente com a realidade do que ela está criando. Traz ela para essa realidade, para essa presença. E você pode, às vezes, se você não pode falar nada, não é conveniente, você pode olhar para a pessoa e estar ali conversando em família, né? Uma visita, o que for, com a convivência, você pode estar vibrando mais consciência, mais clareza, mais consciência, mais clareza para aquela pessoa. Isso faz uma diferença muito, 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 muito grande. Entendeu? Então, assim, eu tenho praticado isso é uma coisa bem-vinda, de uma forma, né, você não está ferindo a escolha do outro, você não está se metendo, aquela história, né, do genro, da nora, que fala assim, sua mãe lá vem lá se meter. Não é para se meter mesmo, né? Agora, também
Na hora que vem chorar as pitangas, que isso, aquilo, eu falei assim, pois é, né? E tal, faltou consciência, né, minha filha, né, meu filho? Faltou consciência na hora de você tomar essa decisão e tudo, né? Mas agora sim, é assim, tem umas consequências agora, porque são essas consequências que nos trazem desenvolvimento. A gente expande a partir dessas consequências, dessas dificuldades mesmo, dos perrengues que a gente passa por escolhas inconscientes. Porque se a pessoa tivesse consciente, ela não faria tal escolha. Ela ia ela ia estar escolhendo fazer escolhas mais interessantes para ela. Então eu estou sempre perguntando, essa escolha vai criar mais na minha vida? Vai criar mais dinheiro? Vai criar mais relacionamentos nutritivos para mim? Qualquer escolha, tá? Qualquer escolha. Né? Então, essa questão das mães, a gente tem que refletir muito, porque a família latina, né? Ela é grudadinha, né? E a mãe quer reinar até os últimos dias dela na vida dos filhos adultos. E eu não concordo com isso. Eu acho isso um desserviço. A gente criar um filho para a vida, né? Para ele viver a vida dele e não para ele me servir. Então tem mulheres que criam filhos, têm filhos pensando, não, vai cuidar de mim na velhice. Mas olha o que você está criando para você, né? Olha o que você está criando para você. Teve um dia que uma pessoa, não sei quem foi, falou comigo, porque, né? Tem que cuidar de você, filho, nora e tal. Eu falei, não, eu estou criando uma realidade, o meu foco é ter uma condição que se eu precisar, obviamente, lógico, os serviços, né, a gente está sempre contratando pessoas, né? Você pode contratar uma pessoa para cuidar limpar a sua casa, uma pessoa, né, para contribuir com você, de várias formas, né? Eu não dirijo, mas você pode ter um carro e pagar um motorista. Então, é você criar uma situação, né, financeira, independente. Isso é um estilo de vida. É você ser independente o suficiente para que, em alguns momentos que você precise, que você perceba que você, né, pode ter contribuição mais interessante, você poder contratar aquelas pessoas e não ficar contando, jogando todo o peso, achando que seu filho, que sua filha, que a família vai ter que... Porque tem pessoas que praticamente viram assim um saco de batata morto, né? Envelhece, tem que pendurar em todo mundo. Eu vejo muito isso. Mas você vê que é um estilo, são os pontos de vista que a pessoa comprou sobre o envelhecimento. E isso é algo complexo, né? Então, os meus pontos de vista sobre o envelhecimento o tempo todo, eu estou destruindo, descriando um monte de coisas, estou criando novas sinapses, novas crenças que vão me trazer benefícios, que vão expandir minha vida, né? Então, se o processo de envelhecimento do corpo, da mente, gente, cognição é fundamental. E não só com ferramentas, mas também com alguns suplementos, né? Que a gente pode usar. Não de forma assim indiscriminada, sair tomando tudo, mas é importante, né? Coisas que estão, que a nossa alimentação, nosso solo empobreceu. Domingo nós fizemos uma live, eu fiz a live e o Guilherme participou, o Guilherme Moraes, da Prata e do Ouro Coloidal. E ele explica isso, a questão do solo, né? A da pobreza desse solo em metais nobres, que é o ouro e a prata. Que é onde nós temos a prata, ela libera, né? Ela simplesmente destrói tudo que é parasita, bactéria, tudo que não é interessante. Só aquilo que não é interessante, que não é contribuição para o seu corpo. E o ouro... Gente, a partir do ouro, assim que você começa a usar ouro coloidal, a sua cognição se acende. É como se... porque isso está ligado à eletricidade, à reconexão. Porque
porque nós somos seres elétricos. E essa condutividade elétrica dentro das nossas moléculas, das nossas células, do nosso corpo, quando essa condutividade começa a acabar, a gente não repõe prata e ouro, o que acontece? A gente começa a enferrujar. Ele explica isso, eu acho tão interessante. Ele fala, você vai enferrujar. Você olha para uma peça toda enferrujada, você vai rodar aquilo, se tem um parafuso, alguma coisa, ele está tudo emperrado, tudo. As nossas articulações, quando começou, está enferrujando. Não tem aquela brincadeira que fala assim, nossa, eu estou enferrujando. Falta de ouro e prata coloidal. Nanopartículas. Só que esse produto você não pode adquirir de qualquer jeito. As pessoas sempre me perguntam, Gisela, quem que você indica? Eu indico só o Guilherme Moraes, porque o produto dele é idôneo, eu sei que ele realmente entrega um produto de qualidade. E olha, eu deve ter mais de 6 meses que eu tô tomando, tenho que fazer as contas, que eu não sou muito boa, sabe? Nunca fui assim, eu sou meio atemporal, meio desligada do tempo. Aí tem mais de 6 meses, ele falava comigo, dizendo que você vai ver com 6 meses que você estiver tomando isso. Tem bem mais, eu acho. Deve ter uns 8 para 9 meses que eu tô tomando isso. A sensação de tempo que eu tenho é essa. Gente, é impressionante. É impressionante o rejuvenescimento cognitivo, mental, físico. Olha, você começa a funcionar de uma forma, 10. É maravilhoso. Você vai fazer sua compra hoje do ouro e da prata? Que legal. Isso. Você vai amar, Lili. Você vai ver. Gente, tira a pessoa de depressão, cura câncer, Nossa, vocês não têm noção. É fantástico. Essas coisas a gente não pode ficar falando aqui. Por isso que eu faço live fechada no Zoom. Domingo foi. Aí vou ver se daqui, agora em agosto, vamos ver se eu consigo mais no final de agosto fazer outra e chamar ele para conversar, tirar dúvidas e tudo. É bem legal, tá bom? Meus amores, olha, sábado agora eu tenho um encontro, né? Com um grupo, né? De tratamento que eu tô fazendo, as tríades, né? Essa tríade agora é fluxo quântico com a riqueza. E nós vamos ter o segundo encontro. A pessoa pode entrar em qualquer encontro, no primeiro, no segundo, no terceiro, todos eles. É a escolha, né? O preço é muito, muito convidativo, R$38 por pessoa. É muito pouco, né? E olha, traz um resultado absurdo, tá? A gente ficar ali no fluxo da riqueza. 14 e 15 de setembro eu vou fazer Forças Invisíveis nível 1 novamente, trazendo, né, aumentando, expandindo as ferramentas e fazendo uma nova gravação, que já deu mais de 1 ano do antigo. Então, quem quiser participar e quem já tem o primeiro quiser reciclar, eu vou fazer um preço assim muito legal, muito convidativo, tá bom? Então, meus amores, vou ficando por aqui e espero estar aqui com vocês, né, na próxima live. E vamos ter comprometimento com a nossa expansão, com a nossa saúde e bem-estar, tá bom? Beijo grande e até a próxima live.